Olá, bom dia. Bom dia. A semana começa com a notícia de mortes causadas pela imprudência no trânsito. Um menino de 4 anos morreu atropelado por um carro que invadiu uma borracharia nesta madrugada na capital paulista e o motorista fugiu. A polícia faz buscas por uma menina de 8 anos que desapareceu quando brincava numa praça no interior de São Paulo. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais amplia a investigação sobre a cerveja contaminada e busca registros de vítimas também no mês de novembro. A incidência de raios em São Paulo subiu 23% no ano passado. Especialistas explicam como se proteger durante a tempestade. Nas Filipinas, a erupção de um vulcão obrigou milhares de pessoas a deixarem suas casas. Começou oficialmente o pré-carnaval do Rio, mas teve confusão na saída do bloco que reuniu mais de 300 mil foliões. E hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro. Bom Dia Brasil está começando agora. E a gente abre a edição de hoje do Bom Dia Brasil falando de acidentes de trânsito causados pela imprudência na cidade de São Paulo. 2 pessoas morreram, uma delas uma criança de 4 anos. A gente vai a São Paulo falar com a Glória Vanik. Glória, bom dia para você. Nessa madrugada, um carro invadiu uma oficina enquanto uma família fazia um churrasco. Que tragédia! Bom dia, Chico, Ana Luísa, bom dia para todo mundo. O veículo atropelou 3 pessoas e, infelizmente, esse menino de 4 anos morreu no local. A gente vai com o repórter Rômulo Dávila, que traz outros detalhes dessa história triste. Rômulo, bom dia para você. Oi, Glória. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Brasil. Além desse menino de 4 anos que morreu no local, o Kaique Pietro, uma outra menina de 3 anos de idade foi atingida, está internada. Outras 2 mulheres também ficaram feridas nesse acidente. A gente tem algumas imagens desse caso para mostrar para vocês agora. A família fazia um churrasco em uma oficina onde também funciona uma borracharia. Quando na madrugada um veículo invadiu o local em alta velocidade. Ele estaria tentando ultrapassar um outro carro quando perdeu o controle da direção e invadiu a oficina. O motorista deu ré e fugiu do local. Um outro caso que a gente está acompanhando aconteceu em uma estrada aqui na região do Grajaú, zona sul da capital paulista. A gente também tem imagens desse caso. De acordo com a polícia militar, um motorista embriagado dirigia uma caminhonete. Ele teria perdido o controle do veículo em uma curva. 6 pessoas estavam na carroceria do veículo. 3 pessoas foram socorridas em estado grave e um homem de 36 anos, o Anderson da Silva Severo, morreu no local. De acordo com os parentes do Anderson, ele será enterrado ainda hoje. O motorista dessa caminhonete também deve passar por uma audiência de custódia. A justiça vai decidir se ele continua preso ou não, já que ele estava embriagado. Um fim de semana bastante violento no trânsito aqui da capital paulista. Glória. Infelizmente, Rômulo, obrigada pelas informações, viu? E teve mais acidente com mortes no estado de São Paulo. Em Sorocaba, um carro com 3 irmãos caiu de uma ponte e ficou submerso. O motorista ficou preso às ferragens, embaixo d'água, foi socorrido, mas já sem vida. Um dos passageiros conseguiu se salvar e um terceiro homem ainda está desaparecido. As buscas do Corpo de Bombeiros pelo terceiro passageiro continuam. E também no interior paulista, em Itupeva, um motorista de um carro de luxo atropelou no domingo uma pessoa quando fazia arrancadas para exibir o carro. A gente mostra aí para vocês, dá uma olhada no vídeo. Ele perde o controle e atinge um homem que estava na beira da via assistindo a arrancada. Por sorte, os 2 tiveram ferimentos leves. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. O carro e a carteira de habilitação dele foram apreendidos. Agora, irresponsabilidade geral aí, né, Chico e Ana? Porque, afinal de contas, quem está assistindo é irresponsável e quem está fazendo a manobra também. Mas pode ser que a pessoa estivesse passando por ali também, né? Parece que estava assistindo, Chico. Agora estava assistindo, Chico. Estava assistindo, né? Agora, impressionante, porque, assim, é irresponsabilidade, é imprudência, é falta de sinalização, é falta de presença da fiscalização, é tudo. Incrível. Obrigado, Glória. Loucura. Olha, esse verão provocou mais de 200 mil raios só no estado de São Paulo. Esses raios costumam ser mais frequentes
justamente nessa época do ano. E vamos falar então ainda com a Glória, porque a incidência de raios aí no estado de São Paulo tem aumentado muito, né, Glória? Pois é, Chico e Ana, a combinação aí, né, de muito asfalto, muito concreto, ajuda a explicar esse aumento dos raios. Aliás, o Brasil é o país com a maior incidência de raios no mundo. E como eles assustam, né? A gente vai ver na reportagem agora. Sabe aquela história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Pois é, esquece. Ele pode cair sim. Aliás, nessa época do ano, é difícil encontrar um lugar onde esses clarões no céu não se repitam durante as tempestades. Quando o assunto é raio, nenhum país do mundo está à nossa frente. São cerca de 70 milhões de descargas elétricas por ano no Brasil. Um desses acabou dando um susto daqueles num morador que fazia um vídeo da chuva em Acaraú, no Ceará. Nos 10 primeiros dias deste ano, foram registrados mais de 8 mil raios no Ceará. Aqui no estado de São Paulo, a incidência de raios aumentou 23% em 2019, numa comparação com 2018. É o que revela a Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas. O verão mal começou e já foram registrados 226 mil raios. As cidades onde há frequência maior de raios no estado são justamente as que ficam na região metropolitana de São Paulo. E tem explicação, viu? É que como esses municípios estão localizados entre 2 serras, a do Mar e a da Cantareira, e são locais com grande concentração de asfalto e concreto, o ar atmosférico acaba ficando mais quente, ambiente propício para a formação de nuvens e, consequentemente, de raios. As grandes cidades, como São Paulo, elas produzem uma coisa chamada ilha de calor. O que é isso, ilha de calor? É um aumento local da temperatura em relação à temperatura que haveria se a cidade não existisse. Em São Paulo, nós tínhamos, há 50 anos atrás, metade das tempestades que nós temos hoje. A cidade com a maior incidência de raios no estado de São Paulo fica aqui no ABC Paulista. É São Caetano do Sul. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quem mora aqui sabe muito bem o que é conviver com os relâmpagos. Se eu estou no trabalho, se eu estou em casa, procura não sair. Costumo desligar os aparelhos, né? Costumo desligar a chave assim geral, para evitar algum dano com eletrodoméstico, né? Ou mesmo algum acidente. 2 anos atrás, a Rayane perdeu um amigo atingido por um raio. Tava tendo muito raio, né? Tava chovendo muito, tava soltando pipa. A principal orientação quando a tempestade ainda está se formando é procurar um abrigo, já que 80% das mortes por raios acontecem ao ar livre. Mas mesmo protegido, não dá para se descuidar. 20% dos casos de morte estão lá dentro da residência. Então você tem que ficar atento de não ficar em contato com nada ligado à rede elétrica ou à rede telefônica durante uma tempestade. Por exemplo, falando no telefone com fio, tomando banho no chuveiro elétrico, qualquer coisa que coloca você em contato com a rede elétrica e a rede telefônica. Bom, segundo o INPE, o Brasil registra todo ano uma média de 75 mortes causadas por raios. Isso representa a metade do que era registrado há 20 anos. O número caiu porque agora as pessoas têm mais informações sobre os perigos das descargas elétricas. Chico e Ana. E sabem se defender já, né, Glória? Obrigada. Vamos falar com a Jaqueline Brasil para saber como é que fica o tempo? Oi, Jaqueline, bom dia para você. Aqui no Rio, olha, o dia amanheceu com uma chuva danada. Vai ficar assim até a noite, hein? Oi, Ana Luísa. Bom dia para você, para o Chico e bom dia para todos. Vai continuar a chover aí durante o dia todo. Tem previsão de mais chuva para o Rio de Janeiro. O risco é de temporal para todo o estado. A cidade do Rio está em estágio de atenção por causa da forte chuva que atingiu alguns bairros. Até agora já choveu mais na Zona Sul, tá? Destaque para Rocinha, também Copacabana e Jardim Botânico. Vamos então dar uma olhadinha ao vivo para ver como é que está a situação agora no Rio. Temos imagens ali da região de Botafogo, onde tem um ponto ali, ó, de alagamento. O risco de temporal vale para o dia todo, então muito cuidado, tá?
é uma frente fria que está no litoral do estado. Ela arrasta as áreas de instabilidade e é bem, olha, onde está essa mancha vermelha aqui, onde há toda essa chuva concentrada. Algumas nuvens de chuva também devem atingir parte de Minas e essa outra região aqui, Paraná, Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. Ontem choveu bastante no interior paulista. Em São Carlos, o temporal durou 3 horas e, segundo a Defesa Civil, foi a chuva mais intensa registrada desde 2011. A correnteza era tão forte que arrastou a base da Guarda Municipal. Hoje cedo deu para ver os estragos. O asfalto de uma das principais ruas do centro da cidade ficou destruído. Pode chover forte de novo e hoje, no litoral norte e também no Vale do Paraíba. Aqui na capital paulista, a chuva deve ser menos volumosa. Onde está verde no mapa, tem previsão de chuva. Então, em quase todo o sul, centro-oeste e parte do norte. Já no nordeste, a chuva enfraquece do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Caindo no lugar certo é uma boa notícia, né, Chico, Ana Luísa? Os lugares onde a chuva é necessária. Agora, onde é que o tempo fica firme hoje? Em algumas poucas áreas, Chico, vou mostrar para vocês. No pedaço do Rio Grande do Sul, no leste de Santa Catarina e também em Roraima. Mesma condição para a parte de Minas, do Espírito Santo e quase toda a Bahia e de Alagoas até a Paraíba. Em João Pessoa, o dia amanheceu lindo. Vamos dar um pulinho lá para ver como é que tá agora. Várias nuvens aí, são nuvens que não são nuvens de chuva não, tá? O sol vai brilhar, máxima de 32 graus. E é aí a mesma previsão para outras capitais, por exemplo, Macapá, 32 também em BH, 35 em Vitória, 30 em Fortaleza, 29 no Rio, 26 aqui em São Paulo e 31 em Porto Alegre. Para finalizar, é o seguinte, tem chuva prevista para boa parte do país amanhã também, mas claro que eu vou trazendo todos os detalhes. Chico, Ana Luísa. Obrigado, Jaqueline. E um vulcão em atividade nas Filipinas começou a expelir lava. E diante do risco de uma forte erupção, as autoridades ordenaram a retirada de pelo menos 24 mil pessoas. As cinzas lançadas pelo Tal atingiram 15 quilômetros de altura e chegaram à capital Manila, que fica a 60 quilômetros. A enorme coluna de fumaça provocou tremores de terra e produziu raios resultantes do choque entre as partículas. O nível de alerta foi elevado para 4, numa escala que vai até 5, o que significa que uma erupção perigosa pode ocorrer a qualquer momento, com risco também de tsunami vulcânica no lago que fica ao redor do monte. O aeroporto internacional fechou e 500 voos foram cancelados. Esse vulcão, o Tal, é um dos mais ativos das Filipinas. No início do século passado, uma erupção dele matou 1.500 pessoas. As fontes renováveis tiveram um papel importante para a geração de energia no Brasil no ano passado. Os números são da Agência Nacional de Energia Elétrica e o destaque foi para o sol e para o vento. Os ventos do Nordeste deram impulso à produção de energia eólica no país, que cresceu quase 7% em 2019. A maioria dos 619 parques eólicos do Brasil fica na região, afetada pela falta de chuvas. Não foram só os bons ventos que proporcionaram esse desempenho da energia eólica, mas também um aumento na quantidade de usinas, a modernização dos aerogeradores, que estão mais eficientes, e um aproveitamento maior deles nos períodos de seca do Nordeste, quando os reservatórios produzem menos energia hidrelétrica. A entrada em funcionamento da última turbina de Belo Monte, no Pará, em outubro, acrescentou 3.600 megawatts à rede elétrica. A força das águas é responsável por 64% da energia produzida no país. Mas investimentos em outras fontes renováveis aumentaram a diversificação da matriz energética. A solar teve o maior crescimento, de 28% em relação a 2018. Mas com 2.400 megawatts, representa apenas 1,5% da capacidade total do país. Já a eólica produz mais energia que a capacidade da usina hidrelétrica de Itaipu. São 15.300 megawatts, 9% da energia brasileira. A matriz de geração do Brasil está mudando. A gente tinha até uns 10, 15 anos atrás, era um sistema hídrico baseado em grandes reservatórios e poucas térmicas. Hoje em dia a gente tem um sistema hídrico
uma quantidade de térmicas expressivas e um crescimento de geração solar e eólica, sobretudo eólica, expressivo. O aumento da energia limpa gerada com a força do vento e do sol vem mudando a vida de muita gente no Brasil. O Muri, que é músico e tem esse estúdio dentro de casa, percebeu o impacto dessa transformação 1 ano e meio atrás, quando ele decidiu produzir a própria energia. O músico mostra que em pleno verão carioca, quando a temperatura passa de 40 graus, a produção caseira de energia solar dispara. Já estamos em 22,2 kW. Se você somar isso pelos 30 dias, já dá 600 kW. É mais do que o consumo de 8 dos 12 meses do ano. Ele conta que trocou o fogão e também o aquecedor de água nos banheiros, que funcionavam a gás e agora são elétricos. Além disso, os gastos que ele tinha com os equipamentos do estúdio e com o ar-condicionado ligado despencaram. A conta de janeiro de 2020 está custando 30%, 29% da conta de 2018. Vale muito a pena para a sua família em termos da economia doméstica e vale muito a pena para a humanidade. Em Minas Gerais, a Secretaria de Saúde ampliou a investigação sobre os casos da chamada síndrome nefroneural. A principal suspeita é que essa doença esteja relacionada à contaminação de uma cerveja. Vamos falar ao vivo com a Flávia Cristine, em Belo Horizonte. Flávia, os investigadores agora vão buscar registros de vítimas também no mês de novembro. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Luísa. Exatamente. O governo quer saber se houve mais casos da doença aqui em Minas Gerais. E se forem identificados, vai ser apurado se essas vítimas consumiram a cerveja Belo Horizontina da Baker. Até o momento, 10 pacientes foram internados com sintomas dessa síndrome, sendo que um morreu. A Polícia Civil conduz uma investigação, um inquérito, e na semana passada um laudo apontou a presença de uma substância tóxica nas garrafas recolhidas com as vítimas. A Baker diz que jamais usou essa substância tóxica, mas a polícia não descarta nenhuma possibilidade e também investiga a hipótese de sabotagem. O lote de número 1348, linhas de produção 1 e 2, também foram vendidos para São Paulo, Distrito Federal e Espírito Santo. Hoje, a Vigilância Sanitária começa o recolhimento da bebida aqui em Belo Horizonte. Eu estou exatamente em frente a um posto de coleta que pode ser procurado pelo consumidor. A fábrica da Baker está interditada pelo Ministério da Agricultura. A Baker está fazendo uma vistoria interna e disse que colabora com a investigação do caso. Chico, Ana Luísa, voltamos ao estúdio. Obrigada, Flávia, pelas informações. E nós vamos agora a Brasília, porque toda a equipe econômica se reúne hoje pela primeira vez no ano. E a semana começa com a expectativa de soluções para as filas do INSS. São quase 2 milhões de pedidos de aposentadorias e de outros benefícios que aguardam uma resposta. De Brasília, a Flávia Alvarenga traz as informações para a gente. Bom dia, Flávia. Oi, Ana Luísa, bom dia a todos. Expectativa sim. Na quarta-feira, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, disse que vai se reunir com a equipe do INSS, que é responsável pela operacionalização desse sistema. E, portanto, é esperada essa resolução. O sistema do INSS está desatualizado, por isso a fila para receber os benefícios é muito grande. Como você disse, são quase 2 milhões de pedidos de aposentadorias e outros benefícios, já que é uma fila única. O sistema está desatualizado porque houve a reforma da Previdência que passou a vigorar no fim do ano passado e esse sistema não foi atualizado. Então, essa reunião na quarta-feira. E hoje tem uma reunião grande aqui no Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes, toda segunda-feira, junta toda a equipe econômica dele, os secretários. E o secretário Rogério Marinho também deve participar. A reunião de hoje está marcada para as 10 horas da manhã. Chico e Ana Luísa. Obrigado, Flávio. E em São Paulo, a polícia faz buscas por uma menina de 8 anos que está desaparecida desde sexta-feira na cidade de Chavantes, no interior do estado. Emanuele Pestana de Castro foi vista pela última vez brincando com outras crianças numa praça da cidade.
A mãe observava a filha de longe, mas não viu o momento em que ela desapareceu. A polícia faz buscas na região com a ajuda de voluntários, mas por enquanto não há pistas do que é que pode ter acontecido com essa menina. E o número de brasileiros que aderiram aos planos odontológicos dobrou nos últimos 10 anos. São pacotes limitados, com preços mais baixos. E a gente conversa com o Fábio William, que está lá em Brasília. Fábio, bom dia para você. As reclamações também aumentaram, né? Ana Luísa, como se dor de dente não fosse problema suficiente, muita gente teve dor de cabeça com esses planos. Viu? Muito bom dia para você, bom dia Chico, bom dia para todo mundo. E alguns desses planos odontológicos bem baratos, R$30 por mês, mas na hora de prestar o serviço, cadê? O problema é que sem plano, a dor profunda é no bolso. Vamos ser sinceros, ir ao dentista não costuma ser muito agradável. Mas pior que isso é sentir dor de dente, precisar de tratamento e descobrir que a conta vai ser salgada. Francisca passou por isso. Eu tinha um pivô, aí o pivô quebrou e eu tive que correr para um dentista particular. Um absurdo, tive que parcelar bem umas 10 vezes, que de tão caro. Depois dessa situação, Francisca decidiu contratar um plano de saúde odontológico. Ano passado, o genro também fez um plano, para ele e para a esposa. Diz que paga menos de R$60 por mês para os dois. Já usou e acha que vale a pena. Se for deixar para a última hora para correr atrás de um profissional para pagar, aí fica bastante caro. A procura por planos odontológicos vem subindo bastante. Em 2009, 12 milhões de pessoas tinham essa assistência. 10 anos depois, o número mais que dobrou. Para a maioria das pessoas, o principal atrativo é o preço. Mas esse não pode ser o único critério. Antes de assinar o contrato, é fundamental saber que serviços estão cobertos, as regras para o atendimento e, principalmente, se o plano tem registro na ANS, a agência reguladora. Também é recomendável, antes de contratar um plano odontológico, ver o tamanho da rede conveniada na região e se o atendimento pode ser feito em outras cidades. Os planos mais baratos costumam cobrir apenas serviços de prevenção, tratamentos mais simples, como obturações e emergências. Só no ano passado, a ANS recebeu quase 2.000 reclamações de usuários insatisfeitos com os planos odontológicos, 13,5% a mais do que em 2018. E na maioria dos casos, a reclamação era relacionada aos serviços cobertos pelo plano. O presidente do Conselho Federal de Odontologia diz que também é preciso se certificar se os planos estão regularizados. É essencial que os pacientes contratem planos que sejam fiscalizados tanto pela ANS quanto pelos conselhos de odontologia. A ANS recomenda a quem tiver problema com o plano de saúde odontológico que registre a reclamação na agência. As informações você encontra na nossa página na internet, que é g1.com.br/Bom Dia Brasil. E a seguir, São Paulo proíbe copos e talheres de plásticos nos estabelecimentos da cidade. Começa hoje a semana para acertar as contas em atraso. Tem um posto da Serasa no centro. E a gente fala do recorde no número de blocos de carnaval na cidade aqui de São Paulo. E traz ainda outras notícias aqui da capital para você. Agora são 8h23. Você vê a imagem da Radial Leste, na região do Tatuapé. Estamos de volta, agora 8h26. Um golpe fez dezenas de vítimas em Brasília. Elas deixaram os carros em consignação para serem vendidos por uma loja. Ficaram sem o carro e sem o dinheiro, não é isso, Fábio? Explica pra gente essa história, que coisa. Ana Luísa, a história é a seguinte: as pessoas decidiram vender o carro e deixaram numa dessas lojas de revenda de veículos usados, o que é normal. Só que o tempo foi passando, nada de carro vendido, e quando resolveram ir até a loja ver o que estava acontecendo, cadê todo mundo? A loja fechou na madrugada e o golpe pode ter ultrapassado o valor de R$1 milhão. Adele só queria vender o carro e investir o dinheiro. Depois de fazer o anúncio na internet, foi procurada por uma loja de carros usados de Brasília e decidiu deixar o dela lá, em consignação. 3 meses depois, como a venda não aconteceu, foi pessoalmente buscar o carro.
E aí veio o susto. A loja já estava fechada, já tinham fechado as portas, não tinha mais carro, não tinha mais funcionário, não tinha mais nada. A loja foi fechada na madrugada e ela ficou sem o carro, sem o dinheiro, sem rumo. É complicado, né? Porque a gente trabalha tanto para poder adquirir um bem. Isso foi em dezembro. A loja pertence ao empresário Wellington Cardoso. Na delegacia, a Adele descobriu que não foi a única enganada. Até agora, 40 vítimas registraram ocorrência contra o empresário. E, de acordo com a polícia, juntas, elas tiveram um prejuízo de mais de R$1 milhão. Wellington Cardoso foi indiciado pelos crimes de estelionato e associação criminosa. 2 vendedoras da loja também foram indiciadas porque, segundo a polícia, ajudaram a enganar os clientes dando informações falsas por telefone ou mensagens de texto. Nesta conversa, a cliente pergunta a uma das vendedoras se a loja estava falindo. Ela responde que não. Disse que estavam se associando a outra empresa e iriam ficar na mesma loja. Naquele mesmo dia, quando a cliente disse que iria buscar o carro, a vendedora respondeu: a gente conseguiu fechar a venda do carro, mais ou menos até terça-feira no máximo. Você pode me procurar novamente, tá? Me passar uma mensagem que aí eu vou te falar a data do pagamento. Esses 2 diálogos foram no dia 19 de dezembro, quando a loja já estava fechada. O empresário foi à delegacia depor, mas usou o direito de não falar. Extraoficialmente, o Wellington disse que estava em dificuldade financeira e, por isso, não conseguia pagar o que devia. Mas o delegado responsável pelo caso afirma que o empresário continuou enganando outras pessoas. Mesmo advertido de sua conduta, ele continuou captando veículos, continuou cometendo mais estelionatos contra mais e mais vítimas. Isso demonstra, por parte dele, um dolo pré-ordenado de lesar as pessoas. O Wellington, que está solto, ficou de apresentar à polícia uma lista com os nomes das pessoas que compraram carros na loja e também foram lesadas porque não receberam os documentos de registro. Mas até agora, nada. O empresário Wellington Cardoso se apresentou à polícia e não entregou a lista com nomes e contatos das pessoas que compraram carros na loja. O inquérito está sendo finalizado. Nós tentamos contato com o empresário, mas não conseguimos. O prefeito Bruno Covas sanciona hoje a lei que proíbe todo tipo de utensílios de plástico nos estabelecimentos comerciais. A nova lei, que será assinada pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai proibir uma série de utensílios de plásticos em vários estabelecimentos da cidade, como, por exemplo, talheres, garfos, facas e colheres de plástico, copos para bebidas como esses daqui e esses copos menores também de plástico, só que para cafezinho. Agitadores de bebida como esses daqui também vão ser proibidos. Isso vale para bares, restaurantes, padarias, casas noturnas e buffets infantis. Alguns outros utensílios de plástico que são muito vistos hoje nos estabelecimentos vão continuar permitidos, como por exemplo a garrafa plástica. Esta garrafa continuará permitido, não faz parte da lei, assim como itens de isopor. A ideia da prefeitura é privilegiar e manter o uso dos objetos que são ou retornáveis ou biodegradáveis. Essa lei vai ter um prazo para regulamentação, os estabelecimentos vão ter que se adequar, mas terão um prazo para isso. As multas variam de R$1.000 na segunda autuação até R$8.000 e o fechamento do estabelecimento em caso de reincidência. Valeu, Giba Bergamin. E agora uma dica para quem quer acertar as contas. A Serasa montou um posto de atendimento no centro de São Paulo. Quem está lá é o repórter Bernardo Bortolotto. Oi, Bernardo, bom dia. Oi, Glória, bom dia para você, bom dia a todos. Às 8 horas da manhã abriu a porta aqui do caminhão, como você pode ver, ó, já tem gente na fila para receber esse atendimento da Serasa de hoje até sábado, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Quem quiser tirar dúvidas sobre registro, cadastro na Serasa, tá com o nome no vermelho, pode vir até aqui. Mais do que isso, pode inclusive negociar dívidas. Quem vier e conseguir essa negociação pode sair daqui com boletos novos para pagar com valores menores aos do que chegou até aqui este caminhão. São 46 empresas parceiras da Serasa, 46 empresas que têm 70% das dívidas no mercado, ou seja, a cada 10 pessoas
com dívidas, 7 são com essas empresas que estão aqui participando. São empresas, bancos, financeiras, lojas. E a partir de hoje até dezembro, este caminhão vai estar em 40 cidades de todo o país. Glória. Valeu, Bernardo Bortolotto. E o Carnaval de Rua de São Paulo vai bater recorde esse ano. Em 865 blocos se inscreveram para quase 1.000 desfiles entre 15 de fevereiro e 1º de março. Estandartes devidamente estendidos, instrumentos afinados e começou! Esse encontro de blocos reuniu 3 dos muitos que vão fazer esse próximo Carnaval paulistano. O nosso Carnaval é diferente porque a gente mantém a tradição. A gente sai a desfile como se fosse uma escola de samba, com ala, com tudo. Alguns já são tradicionais. O Carnaval que a gente traz com Agora Vai é um carnaval de resgate do samba de 1914. Então a gente veio com marchinha, com uma mistura de enredo. Outros nasceram com a explosão do Carnaval de Rua de São Paulo. É o 3º ano agora do Cecília Boag. A gente vai sair agora no Carnaval no dia 29 de fevereiro, no sábado de pós-Carnaval. Que a intenção do bloco é sempre estender um pouquinho mais, então... Esse é um evento de pré-carnaval, ainda não faz parte da programação do Carnaval de São Paulo, que começa a rolar oficialmente em 15 de fevereiro e vai até o dia 1º de março. O número de blocos cadastrados para este ano é quase 40% maior que em 2019. E olha, 31 deles declararam para a prefeitura que tem expectativa de público acima de 100.000 pessoas. No ano passado, alguns gigantescos tomaram ruas da cidade, como o Pipoca da Rainha, de Daniela Mercury. Foram 699 blocos. Agora estão inscritos 865 blocos para 960 desfiles. Mais blocos, mais ritmos. A lista de estilos inclui soul music, eletrônico, sertanejo, hip hop, rock, música boliviana, forró. É a cara que a pessoa quiser, né? Porque tem todo tipo de bloco para qualquer pessoa, qualquer gosto. Esse esquenta no fim de semana foi no samba tradicional da velha guarda. O Carnaval de São Paulo tá ótimo, eu acho. Não troca por nenhum? Não troco. Porque eu gosto de chegar em casa e dormir na minha cama. E estamos de volta aqui com a Sabina Simonato agora. Para falar do trânsito às 8h35 da manhã, olha, vai passar pelo Anhangabaú, o maior movimento está em direção ao aeroporto de Congonhas, tá? Mas ainda assim você vai bem. Ah, e aproveito para te falar que o rodízio está de volta. Carros com placas, então, final 1 e 2, hoje não podem rodar das 7 da manhã até as 10 e à tarde, das 5 da tarde até as 8 da noite. Quem rodar vai levar multa, né, Glória? Perde 4 pontos na carteira. Vamos mostrar o trânsito também na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 57. Esse é o trecho de subida. Tá lento entre os 56 e o 46 por excesso de veículos, tá? Não tem acidente, é excesso de veículos mesmo e o tempo tá fechado, então visibilidade ruim. Na Anchieta também, a gente tem lentidão na descida, tá? Já chegando a Cubatão, porque uma carreta, ela bateu na mureta na altura do quilômetro 44. Ficou parada na pista, ninguém se machucou, mas nesse momento ainda tem faixa da esquerda bloqueada. E no ABC, em São Caetano, destaque esse acidente aqui, olha, na Vila Luzita, na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. Acidente feio com ônibus, tá, Glória? Ainda não temos informação sobre vítimas. Então são esses os destaques. Agora, pela manhã, também aproveito para mostrar para vocês a Berrine, olha, que tá com trânsito lento também aqui na Zona Sul da capital, muito carro na rua. Tá bom, Sabina, obrigada, viu? E a seguir, a expectativa para a reunião hoje da família real britânica. Em pauta, o futuro do casal Harry e Meghan na realeza. E ainda tem outras notícias aqui de São Paulo para você. 23 de maio agora, 8h37. No Irã, o chefe da polícia de Teherã negou que os policiais tenham usado armas de fogo para dispersar manifestantes durante o fim de semana. Milhares de iranianos voltaram às ruas ontem pelo segundo dia para protestar contra o governo. Essas manifestações começaram depois que o governo admitiu ter derrubado, por engano, o avião da Ucrânia com 176 pessoas a bordo na semana passada. Vídeos postados na internet registram imagens atribuídas a protestos numa universidade ao norte de Teherã.
contra o governo iraniano. Há relatos de manifestações em outras cidades do país. Em frente à embaixada britânica, o protesto foi a favor do governo. Os manifestantes pediam a expulsão do embaixador. No sábado, ele participou de uma homenagem às vítimas do avião derrubado pelo Irã. Mas disse que saiu quando a vigília se transformou num protesto contra os líderes iranianos, incluindo o Ayatollah Khamenei. Rob Maquer chegou a ser preso por 5 minutos. A Grã-Bretanha denunciou a detenção como uma violação das leis internacionais. O presidente americano postou uma mensagem em rede social direcionada aos líderes iranianos. Trump pediu ao governo do Irã que não mate seus manifestantes e que deixe os repórteres circularem livremente. Já aqui nos Estados Unidos, uma declaração do secretário de Defesa contradisse um dos principais argumentos do presidente americano para a ação militar que matou o general iraniano Qassem Soleimani. Mark Esper disse em uma entrevista para a rede de TV CBS que ele nunca viu nenhuma evidência específica de que o Irã planejava um ataque a 4 embaixadas americanas, como o presidente Donald Trump afirmou na semana passada. Mas o secretário de Defesa afirma que compartilha com o presidente a visão sobre essa possibilidade de que os iranianos iriam atacar embaixadas americanas. No Iraque, um novo ataque atingiu uma base aérea ao norte de Bagdá, que também abriga tropas americanas. Segundo as Forças Armadas iraquianas, 8 foguetes atingiram a pista da base. 4 iraquianos ficaram feridos. Várias companhias aéreas cancelaram os voos para a capital do país, Bagdá. No Canadá, uma vigília homenageou as vítimas do voo derrubado pelo Irã. 57 canadenses morreram. O primeiro-ministro Justin Trudeau afirmou que o país não vai descansar até que haja justiça e responsabilização pelo que aconteceu. Justice and accountability. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestou indignação com esse último ataque no Iraque, que deixou 4 soldados iraquianos feridos na base de Al-Balad, e pediu o fim do que ele chamou de violações repetidas da soberania iraquiana por grupos de oposição ao governo. E uma atleta iraniana que fez história na Olimpíada do Rio se juntou aos protestos contra o governo. Kimia Alizadeh postou na rede social dela que está desertando e que se mudou para a Europa porque não quer fazer mais parte da hipocrisia, da mentira e da injustiça. Ela se descreveu como uma das dezenas de milhões de mulheres oprimidas do Irã e acusou o regime de explorar politicamente o sucesso dela no esporte. Atleta do taekwondo, Kimia é a única mulher do Irã a ter conquistado uma medalha olímpica. Ela foi bronze nos Jogos do Rio em 2016. A imprensa estatal iraniana disse que ela está na Holanda. No podcast O Assunto de hoje, a Renata Lopretti e a Miriam Leitão analisam o impacto desse conflito entre os Estados Unidos e o Irã no preço dos combustíveis. A rainha Elizabeth II do Reino Unido vai se reunir hoje com o neto, o príncipe Harry. Esse encontro é para tratar da decisão dele e da mulher Meghan Markle de se afastarem das funções que tem na família real. Vamos a Londres falar com a Marina Isidro, que tem os detalhes dessa história. Bom dia, Marina. Bom dia, Chico, Ana Luísa e para todo mundo. Olha, vai ser uma reunião de família. O pai de Harry, o príncipe Charles, e o irmão dele, William, também vão participar da conversa, que vai ser no Palácio de Sandringham, onde a rainha costuma reunir os parentes para passar o Natal. Elizabeth II está preocupada com o futuro do príncipe Harry e da mulher Meghan Markle dentro da família real. Semana passada, o duque e a duquesa de Sussex surpreenderam ao anunciar que desejam se tornar independentes financeiramente e abrir mão das funções como integrantes sênior da família real, um status que só tem aqueles que estão no topo da linha de sucessão e as esposas. Segundo a imprensa britânica, a rainha ficou muito chateada porque nem ela nem nenhum outro integrante da família foram consultados por Harry. Meghan está no Canadá com o filho deles, Archie, e deve participar da conversa por telefone. Harry e Meghan querem dividir o tempo deles entre Reino Unido e América do Norte e, ao mesmo tempo, continuar a honrar os compromissos com a rainha e manter os títulos de nobreza. Mas especialistas em realeza acham que vai ser muito difícil conciliar tudo isso. Conversa tensa, hein?
De volta aqui ao Brasil, vamos falar da previsão do tempo, Jaque? Vamos sim, vamos direto. Até que hoje o dia não vai estar tão tenso em relação à previsão, porque choveu muito no fim de semana. Hoje vai chover menos. Temos aí imagens ao vivo do aeroporto de Congonhas, o céu está nublado. O sol vai tentar aparecer entre várias nuvens, pode chover a qualquer momento, mas a gente não tem risco de temporal. A temperatura acaba caindo um pouco também. A gente sentiu um calorão, né, no fim de semana, o tempo estava abafado. Aí eu vou pular direto aqui, ó, para a previsão. Começamos o dia, então, com os 20 graus, agora já aumentou, máxima de 26. Não vai passar muito disso e sempre com a chuva aí caindo num ponto e no outro não. Agora tem um pouco de áreas de instabilidade, especialmente mais para o interior, onde já pode chover, inclusive no oeste do estado. Se você está aí preparando ainda os dias de férias, né? Muita gente está de férias, é bom você ficar ligado. Mas mais tarde, essas áreas de instabilidade podem chegar aqui na capital. Em todo o estado tem essa previsão de chuva, o sol aparecendo, esquenta um pouquinho e aí vem a pancada. Para os próximos dias, Glorinha, a gente observa que ainda tem previsão de mais chuva. Amanhã, terça-feira, a temperatura sobe um pouco mais, 27 graus. Na quarta-feira também. E aí o que chama atenção é na quinta. Quinta-feira tem uma frente fria que vai se formar no sul do país, vai chegar aqui, por isso que o volume vai ser bem alto. Claro que nos próximos dias a gente vai atualizando, mas é fato, calor e chuva, teremos aí uma semana de verão. Tá bom, obrigada, viu, Jaque? Em instantes, teve festa, mas teve confusão também na abertura oficial do Carnaval do Rio. Agora são 8h47. A gente volta em instantes com o Bom Dia Brasil. Os foliões do Rio de Janeiro já podem comemorar, o Carnaval chegou e vai durar 50 dias. Cada vez mais tempo, né, Ana? Olha, nesse domingo, na orla de Copacabana, foi muita gente para lá, tudo ficou lotado na abertura oficial do Carnaval. Não dava para ver nem um grão de areia no chão. 300 mil pessoas estavam na orla de Copacabana. Foi assim que o Rio deu as boas-vindas ao Carnaval. Esse é Carnaval, né? Fazer o quê? Começou o Carnaval, dia 12, é oficial. Valeu, Brasil! A partir desse momento, a purpurina está liberada como item fundamental do figurino. A gente demora umas 2 horas para se montar toda, para se montar. Projetor solar, para colar a purpurina. Para se fantasiar, basta um pouco de criatividade. Tá fantasiado de quê? Mato. Mato? É, não tinha fantasia pronta em casa, faz o quê? Jogou glitter, um negócio do ano passado, um short florido e vai. As regras valem para todo carioca e também para quem veio de Acorizal, no interior do Mato Grosso. Nós viemos para passar uma semana para aproveitar a cidade maravilhosa e entramos na folia junto com os cariocas. A folia oficial aqui do Rio começa quando o Rei Momo recebe as chaves da cidade. E esse ano, a tradição que costuma acontecer na sexta-feira de Carnaval foi antecipada em 40 dias. Esse ano, quem representou a Prefeitura do Rio na entrega das chaves foi o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves. No Carnaval que começou em janeiro, o primeiro ritmo que embalou a folia foi o funk, do Bloco da Favorita. É uma honra, é um prazer. Eu sou apaixonada pelo Carnaval do Rio, sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Teve ainda a Sandra de Sá. Eu te faço feliz. A nossa cultura está precisando disso que está acontecendo aqui. As pessoas alegres, felizes, se divertindo. O Carnaval do Rio sempre durou 2 meses, mas agora é oficial. Então a gente já está vivendo o Carnaval na cidade maravilhosa. Então, pra que se esconder? Você deve saber. Mas infelizmente a apresentação do Bloco da Favorita terminou com muita confusão. Essas imagens mostram o tumulto na Avenida Atlântica, na orla de Copacabana. A Guarda Municipal disse que a confusão começou quando os agentes tentavam liberar a rua na dispersão do bloco. Ambulantes e outras pessoas teriam atacado uma equipe da guarda, atirando garrafas e pedras, deixando um guarda levemente ferido. A Polícia Militar e a Guarda Municipal tentaram conter a multidão, lançando bombas de gás lacrimogêneo. Alguns foliões disseram que foram assaltados no meio da correria. A confusão chegou até a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que é a principal do bairro, paralela à praia. A Polícia Militar disse que
que prendeu um homem que carregava uma arma de brinquedo e que deteve uma pessoa com drogas. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que fez 218 atendimentos durante a apresentação do bloco da Favorita. Mas, Chico, é impressionante que uma festa desse tamanho, que é palco até de uma festa maior, que é o Réveillon do Rio de Janeiro, ainda testemunhe problemas dessa ordem. E aí o Rio que precisa, até pela sua economia, né, de atrair turistas, de trazer gente para essa cidade linda, acaba com esse tipo de comportamento aí. Falta organização, falta preparo da polícia, falta educação das pessoas, ou seja, muita coisa tem que mudar. Falta tudo, né? E falta juízo, que as pessoas perdem, né, o que há de melhor no Rio, que é a capacidade de gerar receita atraindo turistas. E o carnaval é alegria, né? Pois é, alegria. Mas vai ser, Deus quiser. Olha, 8 jogos abrem hoje a terceira fase da Copinha, Copa São Paulo, de futebol júnior. Hoje vai ser disputado o segundo tempo de uma partida que não terminou porque choveu demais. O Vasco venceu o Náutico por 1-0, quando o jogo foi interrompido no intervalo por causa do temporal lá em Itapira, região de Campinas. O árbitro esperou 1 hora, mas as condições do gramado não melhoraram e o segundo tempo vai ser hoje à tarde. Teve chuva forte também em Araraquara, apesar do gramado encharcado, que você vê aí. O Palmeiras fez 3-0 no Sertãozinho e avançou para a próxima fase. O campo estava favorável para o Náutico, né? Só de barco. Gente, Bom Dia Brasil está terminando. O Vasco da Gama também navega bem. O grande navegador português. Glória, não posso perder essa. Vamos lá, gente. Aqui eu me despeço com uma imagem feita agora há pouco de uma turma que luta. Uma fila de emprego em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As vagas são para um supermercado que está sendo construído, onde até o ano passado funcionava um restaurante da chamada Rota do Frango com Polenta. Essa rota aí era muito tradicional na região, pelos restaurantes que atraíam milhares de pessoas. No dia 1º de janeiro desse ano foi fechado o último restaurante da rota. Com a redução aí das vagas do setor automobilístico, que tem fábricas no entorno de onde ficavam os restaurantes, começou a crise da Rota do Frango. Pelo menos agora estão se abrindo outras vagas de emprego. Boa semana para todo mundo, gente. Até amanhã. E a gente começa a semana com a nova Estação Brasileira da Antártica. As imagens, a estação que vai ser inaugurada amanhã. A base Comandante Ferraz reabre quase 8 anos depois do incêndio que destruiu a estação e provocou a morte de 2 militares. Cientistas brasileiros fazem pesquisas há mais de 3 décadas no continente. O complexo tem 4.500 metros quadrados e custou 100 milhões de dólares. Uma ótima segunda-feira, uma excelente semana para todo mundo. Por aqui a gente segue acompanhando a investigação sobre a síndrome nefroneural. Daqui a pouco, às 10 horas, a Polícia Civil vai apresentar os laudos das análises realizadas nas amostras da cerveja recolhida. Então, uma boa semana para todo mundo. Por aqui, em meio a essa confusão com a família real britânica, há muita especulação de que o relacionamento entre o príncipe William e o príncipe Harry não vai bem, né? Bom, agora há pouco os 2 irmãos acabaram de negar os relatos de um jornal britânico de que seria essa reportagem aqui do Times, ó, de que a relação deles hoje em dia é falsa. Um comunicado oficial dos 2 irmãos diz que o uso de linguagem inflamatória do jornal é ofensivo. A gente segue acompanhando, então, a crise da família real por aqui. Boa segunda para todo mundo. A novela da família real, né? Depois do Brexit, agora tem... Não, o Brexit continua, mais capítulos. Agora tem o Maxit. É o Maxit. Ana Maria, daqui a pouco você aí, você e Louro. O dia começou chuvoso aí nos estúdios.